são cores bem saturadas, né, no caso. E essa procura da cor vem desde o início no seu trabalho ou é uma coisa que você foi adquirindo aos poucos? Vem, o meu início todinho era fotografia PIB, antigamente. Aí acho que ela se evoluiu num estilo mais... Quando eu realmente estava desenvolvendo esse estilo de viajar e fazer esse tipo de fotografia, a cor começou a sobressair. Eu via que o que era interessante de você viajar para esses lugares diferentes é a quantidade de cores que você consegue em um ambiente só. E em cima disso eu fui desenvolvendo uma coisa bem diferente, que foi na hora que eu comecei a viajar e procurar um tema diferente em cima do que eu já fazia, aí veio essas fotografias aéreas com um tom de cor único, né? E essa daqui foi feita onde? Essa foi no Marrocos também. Ela tem também um aspecto bem pictórico, né? Existe como se fosse esse mapa do Brasil, uns 4 ambientes com cores bem diferentes. Cheia de elementos, né? Cheia que é uma coisa que você... Eu gosto sempre de deixar uma dicasinha. Eu não gosto de criar uma fotografia que a pessoa veja ela rápido e tenha uma leitura rápida e saia. Normalmente, se você realmente parar e for ter uma leitura completa da imagem, você vai achar vários aspectos interessantes. Então você é uma pessoa que a tua foto precisa da observação do espectador várias vezes, porque os detalhes são importantes. São detalhes sutis que, se você realmente for procurar, elas às vezes alguns elementos que eu tento incluir exatamente para ter uma leitura um pouco mais aprofundada, né, da imagem. E aí nós vamos passando agora para um outro aspecto de seu trabalho, né? Que é completamente diferente. Completamente diferente, Exatamente. que é esse trabalho que é abstrato, geométrico, como a gente vai ver na sequência, né? Mas que mantém aqui a ideia do aéreo. Aquela fotografia era no Peru, essa também foi no Peru. No caso das duas fotografias, se você vê, ela deixa um pouco dessa questão até geográfica, como você colocou. Se você for ver, tem vários detalhes na imagem e ela realmente remete um pouco à fotografia aérea. Mas essa também foi um plano bem baixo, foi uma fotografia que foi um pouco mais demorada para fazer. Isso aí foi no Peru também. São portais e pessoas que passavam entre cada portais, eu catei de forma diferente. Eu acho que essas duas fotografias cabem à pergunta da agora. Nome da exposição, pictoriais, são pinturas as suas fotografias? O interessante é isso, minha base todinha, desde que eu comecei a gostar realmente de arte e me aprofundar, a realmente estudar arte, sempre foi de um modo bem acadêmico. E eu sempre desenvolvi assim, essa paixão pela arte da pintura mesmo, propriamente dita, e escultura. No caso, minhas fotografias todas, desde o momento do clique até o tipo de impressão que eu escolhi, o modo de como eu quis mostrar o meu trabalho, foi tudo procurando mostrar o máximo de textura baseada na pintura, né, no caso. E então a sedução da pintura é forte para você? Muito, muito. Adoro. Aí a gente vai para outro que está dentro dessa fase, né, que são essas fotos aqui, que eu queria que você nos explicasse um pouco como as concebeu, como você realizou essas fotos. Dessa parte mais geométrica do meu trabalho foi mais desenvolvido em Portugal, na viagem que eu fiz para lá, que eu viajei no interior de Portugal. Essas 3 fotografias foram no Porto, que para mim é uma das cidades mais lindas que eu acho do mundo. Porto e Lisboa adoro, são cidades que eu vou lá, que não é de costume tanto do brasileiro ir a Portugal quanto os outros lugares, mas eu acho que Portugal merece um olhar um pouco mais aprofundado, até porque é muito linda as cidades. E esse foi um momento que eu estava fazendo alguns trabalhos mais baseados em geometria mesmo, puramente dita. Todas as minhas fotografias que entraram nessa série, pictoriais, que o próprio nome diz, né, que remete à pintura, são baseadas em alguns momentos a artistas já consagrados, como no caso de Monet, quando ele, no Water Lilies, que é umas obras super conhecidas dele, que ele tira a linha do horizonte e cria essa visão diferente. No caso dessas aqui, são mais no estilo Kandinsky, Mondrian, uma coisa mais, um geométrico diferente, uma coisa mais neoclássica, né? E essa foto daqui especificamente, as outras também podem ter sido na ponte? Essa aí na ponte entre Porto e Vila Nova de Gaia? Exatamente.
essa imagem foi exatamente feita lá. Eu sempre tento colocar alguns aspectos diferentes. No caso, você vê esses dois pássaros, essas duas garças, foi proposital de ter colocado elas lá. Esperei um tempo para elas aparecerem. São pequenas coisas que eu ainda gosto de colocar um elemento extra dentro da imagem, exatamente para poder ter uma leitura um pouco mais aquela leitura que você exige do observador ficar mais dedicado. E esta daqui, essas interferências? Isso aí é um vidro, isso aí foi uma imagem feita invertida, né? Foi de baixo para cima. Isso é uma construção metálica e as gotas caíam exatamente nesse vidro e dava essa textura diferente, né? Esses efeitos. Que vai ter no de lá junto com o pássaro. Junto com o pássaro, exatamente. Que aí recai sempre no detalhe do seu trabalho. Exatamente essa coisa, essas leituras. E você tem esse grande aqui na frente. No caso é um políptico. A série, na realidade, desse políptico, ela é uma série geométrica bem maior. Ela tem mais uns 6 outras imagens diferenciadas. Essa foi que a gente selecionou para trazer para cá. São imagens que você monta do jeito que você quiser, como se fosse um quebra-cabeça. Aqui foi montado de um jeito, na exposição em outro lugar foi montado de outro jeito. Eu gosto de realmente deixar de um jeito que você possa montar esses quadros do jeito que você quiser, tá entendendo? Mas elas são exatamente... Ela é um estudo feito em cima de um trabalho de José Barrias, que é um artista plástico lá de Portugal. E são formas geométricas com exatamente sombras diferentes que dá essa profundidade. Você adquire nesses trabalhos o volume, que era uma coisa que você estava só com formas. Exatamente. E nesse você era uma coisa, antigamente era uma coisa mais 2D, né? E depois a gente conseguiu fazer uma coisa diferenciada, que seria no caso dessa tridimensionalidade na obra. É difícil sempre a gente fazer essas perguntas ao artista, que é um pouco explicar a sua obra, né? E é uma coisa complicada, né? Porque às vezes você próprio não tem. Na realidade, o que eu sempre deixei nas obras é que a pessoa possa olhar e se deliciar com elas e criar sua própria concepção. Que não precisa eu chegar lá e dar uma dica de falar onde foi feita a imagem ou como foi feita a imagem, porque no momento que eu dou a dica, eu acho que perde toda a beleza, né? Eu acho que até a viagem da pessoa, em alguns momentos, algumas obras ali, no caso das aéreas, existiam momentos que as pessoas chegavam e falavam, tipo, o que é isso aqui? Aí eu preferia não falar. Eu falei, por que é que não tem título nas imagens? Eu falo, no momento que eu dou o título à imagem, ou que eu falo onde ela foi feita, a pessoa começa a criar uma concepção própria em cima da imagem. Como em algum momento ali numa obra minha, existe uma piscininha no meio de uma geografia enorme e que todo mundo acha que foi photoshopada lá dentro, ou coisa parecida. A imagem é real daquele jeito, mas que no momento que eu chego e falo, foi no Marrocos, aí alguém já chegou para mim falando, é a piscina do Bin Laden, outra pessoa chegou e falou, não, é um tanque que vai ser utilizado para não sei o quê, ou não, tu recortou e fez alguma coisa, tá vendo? Então eu gosto de deixar um pouco esse... porque sempre há essa curiosidade do início, do começo, né? Do trabalho. É porque a história acho que a história também faz parte da imagem, né? Você chegar e contar como foi feito, o local, ou coisa parecida, dá um gostinho a mais. Então nós vamos passar agora a conversar sobre o seu começo. Ótimo. Então, Rodrigo,